Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos e eu converso hoje com a Andressa Pontes, perita em documentoscopia, grafoscopia, sócia fundadora da unidade pericial e coautora do Manual de Boas Práticas nos Exames Grafoscópicos, professora e palestrante. Andressa, obrigado pela presença. Eu não errei nada, você viu, né? Foi bem. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você entrou na perícia, como é que isso começou e você acabou se desenvolvendo até chegar aqui onde a gente está. Bom, inicialmente agradeço o convite, Anderson, é um prazer estar aqui e falar um pouco dessa matéria que faz parte da nossa vida, mas que é tão pouco levada aí para o público, né? E a gente poder falar disso, incluindo aí a segurança documental, é muito importante. A minha formação de base é Direito, né? Sou formada em Direito. E logo que eu me formei, eu não segui na carreira. Eu tinha acabado de me casar, então eu mudei com meu marido e eu não segui. Depois de uns 2, 3 anos, eu voltei para minha cidade, Bauru, e não me despertou a vontade de ir para o direito, mas eu queria trabalhar em alguma coisa no direito. E na época, o meu pai, já atuando como perito, me deu então um presente, falou, vai para São Paulo fazer um curso lá de perícia, ver o que você acha. E eu vim aqui na Rua Maria Paula, no IBAP, fiz meu primeiro curso de perícia judicial, há 20 anos atrás, foi em 2005, e nesse curso eu já conheci a documentoscopia, que é uma matéria da perícia, né? E eu ia ver um curso logo em seguida, acho que 15, 20 dias depois, eu já fiz minha inscrição e voltei para São Paulo para fazer, aí então eu conheci a perícia, nunca mais larguei. Estou no meio, né, do direito, óbvio, porque a documentoscopia ela é uma área que faz parte das ciências forenses, que está ligada ao judiciário, mas advogar não advoguei, mas estou aí tentando levar a justiça para usou o direito a seu favor. Com certeza. E ser perito é fascinante, né? A gente está todo dia aprendendo, a gente trabalha com ciência, então a ciência evolui, você precisa estar todo dia ligado no que está acontecendo, nas mudanças, inclusive de análise, né? Então, eu estou há 20 anos como perita, e mudou muito a metodologia, as análises, as conclusões, né? Então, assim... Mudou para melhor. Né? Mudou porque evoluiu. A técnica, eu não digo tecnologia, eu digo a técnica, a análise, né? Com o tempo a gente foi entendendo que ser taxativo numa conclusão grafoscópica que fala de escrita, que algo que depende muito da vontade do ser humano e que ele, para fazer um resumo breve, pode, querendo ou não, ali querer disfarçar a sua escrita e você dizer que não foi ele, é muito. Eu posso dizer que não corresponde com o padrão que eu tenho. Entendi. Agora vamos definir, porque são nomenclaturas pouco colocadas aí, né? A documentoscopia, a grafoscopia e a diferença entre as duas coisas. É uma pergunta grande. Sim. A documentoscopia, ela é uma área da ciência que estuda os documentos. Ela faz parte das ciências forenses. Então, a gente tem... que são as ciências que fazem as perícias para o judiciário. Então, a documentoscopia, ela está dentro das ciências forenses, entre tantas outras. Hoje, a gente tem diversas áreas. Se a gente for falar da perícia criminal, que é a área da criminalística, são 17, 18 áreas. Mas se a gente for falar da perícia judicial, que é a esfera civil e trabalhista, que é a área que eu atuo, a gente tem inúmeras. Eu vou te dar um exemplo, não fugindo da documentoscopia, mas um exemplo clássico. Na área de engenharia, quantas engenharias a gente tem? Diversas. Todas as áreas da engenharia atuam com perícia. Se dentro de um processo se tem uma dúvida em relação a qualquer tema e o juiz não consegue entender daquele tema, ele vai nomear um perito. Inclusive na área de odontologia, sim, né? Então, diversas áreas. A documentoscopia é uma dessas áreas. Dentro da documentoscopia, nós temos a grafoscopia, que é a escrita, que fala também de documentos. Por quê? Porque a documentoscopia
onde a gente fala da falsificação de documentos na sua confecção ou uma alteração, que seriam os documentos em geral, onde a gente pode falar de tudo, desde um contrato, aonde é trocada uma folha, aonde é impressa uma folha a mais, aonde é tirado um selo de cartório e passado para um outro, enfim, tudo isso é documentoscopia, um RG, um passaporte, tudo isso é documentoscopia. Dentro dela a gente tem a falsificação de assinaturas ou escritas, que é a grafoscopia. Certo. E a documentoscopia, ela é usada, essa parte documental, ela é usada na justiça, no judiciário, ou ela pode ser usada no inquérito, durante a investigação? No inquérito é dentro da perícia criminal. Então, eu vou fazer uma denúncia, né, tanto na Polícia Federal, na Polícia Civil, e a partir do momento dessa denúncia, se nela tem a indicação de um documento falso, pode-se fazer ali a perícia preliminar pelos peritos criminais. Aí a gente não está falando da esfera civil, que é a esfera que eu atuo, e a partir disso, então, dá seguimento, olha, realmente, há indícios da falsidade, aqui tem a falsidade, ou é comprovada a falsidade, e não é comprovado, parou ali, quer dizer, o cerne da questão. Na esfera civil, a gente trabalha a partir de intimações para ser nomeado. Então, o juiz ele tem uma dúvida, né? Eu vou te dar um exemplo clássico aqui, que aconteceu nos últimos tempos, que foi do INSS. Dos contratos falsificados do INSS, assinatura dos idosos. Então, ele vai entrar com uma ação na Justiça Federal, dizendo que aquela assinatura não é dele, que ele não assinou para aquele sindicato fazer aquele desconto. Entra pela Federal, porque o INSS está envolvido, é ele que autoriza o desconto. O juiz recebe aquele documento, né, apresentado nos autos, intima o sindicato para que ele apresente o documento, justificando aquele desconto. Se não apresentar, morreu ali, porque não tem como comprovar. Ele traz o documento e o idoso, por sua vez, diz, olha, eu não assinei. O juiz fala, e agora? Agora eu nomeio um perito da minha confiança para fazer a perícia. Então, é nesse momento que nós, peritos na esfera civil, atuamos. Certo. E em termos de demanda hoje, né? Eu sei que cada processo é um processo. Sim. Mas tem alguma demanda maior? Vamos dizer assim, são contratos que vêm mais? Ou pode acontecer o contrário? Então, por exemplo, pode-se pedir uma veracidade, não a falta de autenticidade. Pode acontecer isso? Pode. É interessante essa pergunta. Vamos pela primeira, né? A demanda maior nos últimos anos, né? Então, vamos dizer que em 20 anos, nos últimos 10 anos, a grande demanda foi assinaturas manuscritas, né? Feita de próprio punho, em contratos bancários. Tanto em descontos por sindicatos, que inclui o idoso, como em bancos ou financeiras, onde também envolve idosos. Então, eu posso dizer que nos últimos 10 anos, 85% dos processos que eu atuei foram em relação a idosos de descontos ou contratos falsificados. Teve contrato autêntico, Andressa? Teve. Onde eu constatei que aquele idoso assinou. Né? Acontece. Sim, claro. Às vezes ele não lembra, ou podemos dizer que existe também má fé. Por que não? Não sei a razão, né, dele ter entrado na justiça falando que não tem. Ou pode ser que o banco acione para cobrar, que já acontece, o banco é o autor e não o idoso. E quando ele apresenta, né, vai para uma cobrança, apresenta, a parte fala, não assinei. E após a perícia, não, você assinou, foi feito. As circunstâncias a gente não sabe. Quando a gente fala de que a pessoa quer provar que ela assinou aquilo, que é um pouquinho mais raro, eu fiz um tempo atrás, agora, a hora que você falou, logo me ocorreu, de uma assinatura numa multa de trânsito, onde foi passada para uma pessoa, ela fala que ela assinou, mas o Detran não reconheceu aquela assinatura, dizendo que não, que aquela assinatura não era daquela pessoa. O que pode ter acontecido ali? Duas coisas. Ela assinou um pouco diferente do que a CNH apresentada, ou ela autorizou a multa ser no nome dela e quem estava com essa multa assinou por ele. Né? Então, pode acontecer. Pode acontecer. E sim, acontece. Fala, não, eu assinei, ou até em casos de eu peguei um
um caso bem, bem grande, que até entre as questões aí, um caso importante que era de um testamento, onde havia, então, ali o questionamento em relação ao que foi deixado para um filho de um segundo casamento, né? Não foi deixado para ele, na verdade. O pai, a parte que ele podia fornecer para os outros filhos, que é a parte que ele pode, né, passar, né, tem uma parte que a lei não permite, ele passou para os filhos do primeiro casamento. E aí esse filho, o segundo, então, muito indignado, entrou na justiça e queria provar a todo custo que aquele pai não tinha assinado. E aquele pai realmente havia assinado. Então, e os irmãos queriam provar a veracidade. Sim. Então a gente provou a veracidade. Essa questão de testamento é muito interessante. Por quê? Apesar de ser uma coisa pouco vista só em televisão, não. Né? Tem até pedido de anulação do testamento. Sim, de anulação. E os filhos não aceitam. Não reconhecem. Exato. Da pessoa, né? Aí começa. Aí você vai pela assinatura, aí você vai pelo que ele colocou, enfim. O primeiro ponto da minha análise ali, falando da perícia, era entender se aquele testamento, se aquele suporte onde foi feito, se estava no livro do cartório. Porque fica no livro. Então, a primeira diligência foi no cartório. Uhum. Então, você vai no cartório de notas para entender de registros se está ali. Então, a partir do momento que o tabelião me recebe, né? Então, ele abre o livro, o número das folhas, a diligência é in loco, porque eu não posso tirar dali, né? Aquele documento. Então, foi feita toda a diligência, ok, está comprovado, está no livro, então agora a gente vai partir, porque na grafoscopia também tem isso. Então, se eu sou nomeada para fazer a perícia em uma assinatura, eu preciso constatar se aquele documento é autêntico também. Porque às vezes a assinatura é autêntica, mas aquele documento, aquele suporte, o conteúdo é falso. Mas a assinatura é autêntica. Mas o que invalida o documento seria aquele suporte, aquela confecção, ela não foi legítima. Agora mesmo, a gente está atuando pela empresa em um caso onde a assinatura, sim, foi da senhora mãe, mas ela fez para o filho aquela assinatura num documento onde depois as folhas da frente foram trocadas. Assina primeiro e o documento é redigido depois. Ele não estava, mas não era aquele, ele trocou a última folha. Então a gente até indica, quando assinar um documento, rubrique e faça assinatura em todas elas, com a mesma caneta. Porque a troca de folhas é mais comum do que a gente imagina. E a troca de folhas modifica todo o teor daquilo que a pessoa achou que tinha assinado. Você falou da caneta, me veio uma coisa que parece uma bobagem. Já aconteceu com todo mundo. Ele te forneceu uma caneta. Aí você assina a primeira folha, na segunda a caneta já falha. Uhum. E aí ele fala, olha, pega essa aqui. Se por um acaso do destino esse documento der problema, isso vai ser levado em consideração. Né? Sim, a gente não tem como fazer uma análise taxativa da tinta. Assim, hoje, se a gente vai falar a nível até internacional, é um exame destrutivo, então não se faz. Mas pela coloração, pelas estrias daquela caneta, com microscópio você consegue ver se é a mesma caneta ou não. E isso muda um pouco a história do documento, né? Já é uma coisinha que levanta. Então, são vários pontos, né? É comum um documento ser impresso em 2 impressoras? Não. É impossível? Também não. Mas não é comum. É uma coisa que passa batido, sabe? Imprimir. Troca. Exatamente. O negócio da impressora, vamos trocar. E aí vem um documento onde a primeira folha é jato de tinta e as últimas a laser. 2 impressoras? Tudo isso gera... diferentes. Por quê? Ou a folha da frente é Arial e a outra é Calibre. A fonte diferente no mesmo documento não é comum. Uhum. Então, tudo isso é levado em conta. A assinatura, por que ela está tão distante do texto? Ela está aqui embaixo. Que pode gerar esse problema da troca da folha. Então, existem várias questões que são levadas, não é só a assinatura, né? Ok, entendi que a assinatura é falsa, que aquela assinatura não corresponde ao punho escritor ao qual ela deveria corresponder. Ok, paramos aqui a análise, porque não há nem por que eu investigar o resto. Porque é autêntica? Peraí.
como esse documento foi feito? Qual é o teor? Que aconteceu muito e acontece em contratos bancários. Já teve situações em que eu fiz a perícia, aonde o banco geralmente e as financeiras, eles têm 3 vias. Uma do cliente, uma dele e uma negociável. Existe venda, né? Sim. Isso, existe vendas. E quando vai para a perícia, eles mesmos naquela loucura de tanto documento, quando eles apresentam o original, tá? Porque na maioria das vezes eles não querem mandar aquela digitalização mal feita, mas isso é outra história, bem complicada até dentro do judiciário, porque o juiz acha que aquilo é um documento e a gente está falando de uma digitalização que pode ter sido uma montagem. E quando ele manda a via que está com ele assinada, a do cliente que nem viu assinada e talvez uma terceira via assinada em branco. Então, em que condições aquilo foi feito? Isso. Eu, como perito, tenho que ficar com a técnica. Eu não posso dar um passo a mais. Mas eu posso sim indicar para o juiz que não é comum documentos assinados em branco. Entendeu? Porque eu não posso ultrapassar. O CPC, ele diz que eu não posso ultrapassar o limite da minha análise. Então, eu não posso dar uma opinião de que aquilo foi feito dentro de um ambiente não seguro, que aquele idoso foi enganado. Mas eu posso dizer que, como perita há 20 anos em documentos, não é comum documentos em banco assinado em branco. Claro. Então, o meu olhar técnico... Isso é uma opinião, mas isso aí já é uma constatação. Exatamente. Olha, então, o documento todo foi feito, é o mesmo contrato. Ele foi assinado a primeira via 14 de outubro, a segunda 18. Opa, não é comum, se é numa sentada. Claro. Então, todas essas características são analisadas, né, dentro de uma análise documentoscópica. Eu ia falar um pouquinho de técnica, né? Eu nem sei se eu posso te perguntar quais são as técnicas, porque eu não quero dar ideia para ninguém, entendeu? Vamos lá. Mas, de certa forma, você comentou alguma coisa, mas se você puder comentar como é que você analisa o documento. O documento, quando ele chega pra gente para análise, quando você é nomeado para fazer uma perícia, a primeira coisa que você vai buscar dentro dos autos e entender o que o juiz quer, porque é ele que te nomeia, o que ele quer daquele documento? É o documento? É a assinatura? É a confecção? Enfim. Quando você entende, você faz uma análise preliminar para saber se é viável a análise. Porque eu já peguei perícia, já fui nomeada para perícia aonde o documento questionado era a via carbonada de um documento. Era uma entrega muito grande de uma transportadora, onde haviam assinado o recebimento. A primeira via ficou com o caminhoneiro, com quem entregou, e a segunda com a empresa carbonada. Era impossível aquela análise, porque era muito pouco. Ainda com a digitalização, o documento original não existia mais. Não dava. Então, ali, aquela prova não pode ser usada. É muito importante a gente também entender o limite da análise, né? Não ultrapassar, falar, eu vou fazer. Não, o máximo que eu posso fazer aqui é dizer que não tem como fazer uma análise taxativa. Posso até analisar os outros elementos. Então, a gente entende do documento. A partir do momento que eu entendo do documento e que ele chega na minha mão, já fiz coleta de padrões, já está tudo certo para iniciar a perícia, se for o caso de coleta, eu vou analisar a composição, como ele todo está feito, e aí eu passo para a grafoscopia, aonde a gente vai analisar os elementos técnicos daquela escrita. Então, o método primeiro, eu tenho que entender se ela é uma assinatura. Se for assinatura, vamos falar de assinatura que é mais prático do que de uma escrita, de uma carta, enfim, existe análise, claro, de cartas suicidas, tudo isso é feito. Mas assinatura que é mais o nosso dia a dia e é o que mais acontece. Se ela é cursiva ou se ela é estilizada, ou seja, ela não tem nenhuma... se ela não tem nenhuma letra cursiva. Então, eu não escrevo Andressa, eu faço 2 traços, então ela é estilizada. Ela tem um estilo que eu não consigo ler. Então, Então, preciso entender. A partir do momento que eu entendo essa escrita e eu já tenho os padrões, eu começo a análise. Então, é levado vários hábitos, mais ou menos a gente analisa de 20 a 25 elementos, desde da força, da pressão, o alinhamento, se é para baixo, se é para cima, o tamanho daquela escrita, a força
o dinamismo, se aquela escrita tem paradas ou se aquela escrita é feita de uma vez só. Mas isso diz muito da situação emocional da pessoa no momento. Também, né? Também. Quando a gente vai fazer a coleta, geralmente, assim, eu nem sei quantas mil, acho que mais de 2.000 coletas. O periciando chega nervoso. Então o primeiro momento é, olha, aqui a gente só vai fazer a coleta, não vai ter a perícia. Você vai escrever normalmente. Se precisar parar, para, porque hoje tem mais isso. Sem a gente escrever muito, o cansaço do punho... A gente perde a mão. Perde a mão. Às vezes, ai meu Deus, eu tô fazendo e tá saindo um pouco diferente. Eu falei, é isso mesmo, porque se for igualzinho a fotocópia. A gente tem uma variabilidade natural. A partir do momento que a gente faz essa análise de todos os elementos, a gente tem que levar um elemento... Alguns elementos são primordiais. Hábito gráfico. Então, o Anderson, como é que ele faz a letra A dele? Ele faz a esquerda para a direita e faz a configuração que ele aprendeu lá na alfabetização? Ou ele modificou esse hábito e ele faz a direita para a esquerda? Opa, se a maioria da população faz assim e ele faz ao contrário, é um hábito gráfico raro. Será que na questionada tem? Tem. Opa, me acendeu um alerta aí. Ele faz a configuração normal na questionada também. Tá, mas 90% da população faz assim. Então, vamos lá, vamos procurar. E nisso a gente vai procurando. Ele tem uma parada na hora que ele vai... ele faz o A e depois ele começa o N. No caso, eu, Andressa, faço assim. e é normal isso. Por quê? Porque a gente faz a letra maiúscula e depois a gente vem com N. Tá, mas todas as questionadas não têm essa parada. E nos padrões que eu tenho do Anderson, todas têm parada. Opa, é o hábito gráfico dele. Então, a gente vai pelos hábitos e pelos elementos que são raros, que foi o que eu te falei, de uma configuração exótica, que é essa construção ao contrário, ou de a pessoa, às vezes, ela começa a letra M no sentido contrário, que ela tem que começar de baixo, ela começa de cima. Enfim, tem vários elementos que a gente analisa para falar, olha, realmente, porque se você pega o nome Maria, escrito, como você foi lá alfabetizado, né? Lá no primário. Se escreve Maria e a questionada é Maria, cursiva, é muito comum. Então, se você precisa entrar nesses elementos intrínsecos que a gente chama para entender se aquela correspondência é uma mera cópia, porque é fácil de se imitar, ou não. Se aquela correspondência realmente... Você falando me lembrou várias coisas. Inclusive, a nossa letra, ela muda, né? Muda sim. A gente está na alfabetização, escreve de um jeito, depois a gente... Amadurece. Escreve de outro jeito, depois a gente para de escrever, que é o que está acontecendo agora. Escreve de outro jeito já. Às vezes a gente sai da cursiva, vai para a letra de forma, de mão, script. Por que eu te perguntei isso? Porque você pode pegar documentos muito antigos. Muito antigos. A pessoa está com 60 anos, assinou com 22, digamos assim. E aquela letra lá não é a mesma de hoje. Exatamente. Nesse caso, quando a gente pega documentos antigos, e que não é raro, a gente busca padrões contemporâneos. Então, o que eu peço? Então, o documento é de 1980. Peraí, você tem algum documento de identificação? Ao longo da sua vida, você não assinou nada em 1980, nem 75, nem 82? É muito difícil, né? Não, claro. E se for do interesse, ele vai fornecer padrões contemporâneos, mas a gente vai trabalhar também com os padrões atuais. E nisso a gente consegue fazer uma linha do tempo. Né? Geralmente, a gente sempre pede padrão contemporâneo ao documento questionado e os padrões que eu consigo agora. E muitos fornecem documentos, padrões de 10 anos, depois de 15. E com isso você faz uma linha do tempo e consegue ver a variabilidade daquela pessoa e as modificações sutis que ela fez. E às vezes até alguma coisa que ela manteve. Que ela manteve, que é também muito precioso. Tem pessoas que mantêm, é impressionante. Eu fiz a coleta um tempo atrás de um senhor, ele era até médico. E ele tinha 93 anos. A escrita dele, ela se manteve ao longo dos anos. Se você eu como perita, a hora que eu vi ele escrevendo, eu não falaria que era um senhor de 93 anos que estaria escrevendo. Uma letra dinâmica, cursiva, sem parada, sem hesitação. Então, quer dizer, isso é raro. A importância dos padrões de eu entender a escrita dele. Convenhamos que, se tratando de médico, né? Tem isso também, né? Porque você falou que o senhor era médico, mas assim, agora melhorou com as receitas digitais que a gente tem hoje.
Mas tinha um momento que você chegava na farmácia, tinha que ter uma junta de pessoas para entender qual era o remédio. Qual era o remédio? E isso é muito importante, porque um erro na prescrição, um erro de leitura, gera um dano total. E essa receita vai para a perícia, para a interpretação. E pode acontecer alguma coisa com a pessoa. Como já aconteceu, não sei se você viu, semana passada, uma médica, eu não estou lembrando do estado, que ela prescreveu adrenalina para uma criança. Ela entrou EV no sistema e aí a criança ela morreu. Você vê, isso é grave. Grave. Isso vai para uma perícia. Onde começou o erro? Então, por isso, até uma das dicas que a gente dá para médico é: faça a letra que você consiga ler. Não consegue, faça no computador. Porque você... Eu sempre brinco assim, entrega para sua secretária, se ela direitinho, você entrega o paciente. Não, porque assim, a leitura, ela influencia demais até para uma mãe leiga, que vai num posto de saúde, que não entende. Às vezes ela não liga para o marido: é para comprar isso, isso e isso. Não passa a receita, porque não precisa. E compra errado, e dá miligrama errada, leva a receita para casa, ao invés de ler miligrama, lê grama, enfim. Exatamente. Então, a importância da escrita. A escrita, ela diz muito da gente, né? Eu também sou grafóloga, que é a análise da escrita para a conduta, né? Ela diz muito. A personalidade está na escrita, mas não é o tema de hoje. Hoje é perícia forense. Não vamos entrar nessa, porque esse é outro episódio. Esse é muito interessante também. Então, assim, o que a gente encontra em erros comuns? Porque existem falsificações grosseiras e existem falsificações muito bem feitas, né? Então, como é que a perícia entra para poder determinar essas falsificações grosseiras e qual que é a dificuldade quando você olha, mas está muito perfeito isso aqui? A classificação, né? Essa pergunta também é muito interessante e ela é muito feita, porque quando a gente é nomeado como perito, tem as partes, né? 2 partes. Então, você é nomeado, juiz te nomeia, ele faz o questionamento dele e as partes têm direito aos seus questionamentos. E elas podem ter assistentes técnicos, que são os peritos das partes. As partes vêm com questionamento. Quando ele faz essa pergunta, e eu digo que é de difícil... que aquela tá interessante, digamos. Que aquela falsificação é de difícil conclusão da negativa dela, que não é qualquer um que vai ver, ele usa isso a seu favor, dizendo: até o perito falou que é difícil, então eu não tenho culpa, o banco foi falsificado. Enfim, eles fazem muito essa pergunta: é grosseiro ou não? O que seria uma imitação, uma falsificação grosseira? Talvez uma imitação não servil, que a gente fala, sem imitação. Eu pego o nome do Anderson. E eu perguntei isso, só para te interromper, por questões de documentos mesmo. Passaporte. Às vezes a pessoa quer falsificar um passaporte para poder sair do país, ou quer... Porque hoje, agora parece que nem tanto, mas até um tempo atrás você conseguia documentos aí falsificados com uma certa... Tem falsário para todo quanto é lado, né? Então, assim, é complicado, mas cada vez mais está fechando o ciclo, porque não só a assinatura, né? Então, hoje você tem biometria, você tem nós temos outros meios, até a digital já tem há muito tempo, né? Que é um tipo de biometria. Mas, enfim, o que a gente pode classificar? Eu, Andressa, como perita, classificaria grosseiro. Uma falsificação sem imitação. Então, eu vejo aqui o nome do Anderson, e o que acontece? Eu vou falsificar esse documento, vou fazer um empréstimo no nome dele, estou aqui com o RG dele, alguma coisa, ou só com o nome mesmo, e faço uma assinatura Anderson, sem olhar a sua assinatura. Escreve lá o nome. Escreve lá. Grosseiro, né? Nossa. Mesmo assim, é pedido a perícia, porque o juiz precisa dessa prova técnica no processo. Ele não pode, dizer: olha, eu acho que não é. Sendo claro. Mesmo sendo claro, não pode. Ele precisa. E para o suporte dele, para a sentença, se não sobe e vai pedir perícia, fala: meu direito foi violado, porque eu tenho direito a pedir. Ele volta então ele sempre pede. Agora, tem imitações que elas são realmente grosseiras, assim. É uma imitação muito mal feita. Você pega uma assinatura toda fluida, estilizada, a pessoa
tenta fazer um rabisco ali parecido e coloca. Mesmo assim, qual é o cuidado que nós peritos temos que ter? Se o Anderson tem habilidade gráfica para aquela assinatura questionada, como que eu posso excluir a autoria taxativa dele, no sentido dele querer autofalsificar? Não posso. Pode acontecer isso, né? Não, pode não. Acontece. Tipo assim, porque às vezes a pessoa fala, é ela mesma, mas ela assina de outra forma para gerar dúvida lá na frente. Para gerar. Só que a autofalsificação é ainda algo que a gente, como perito, tem muito cuidado. A maioria não dá autofalsificação. Então a gente vai numa conclusão se o Anderson tem habilidade gráfica para fazer. E nada impede dele ter assinado aquele contrato, porque o contrato não foi assinado na China e ele estava no Brasil comprovadamente, como às vezes acontece. Né? A gente tem um caso de um espanhol que ele está com documentação no Brasil, mas nessa época ele não estava aqui, ele estava na Espanha. Ou seja, como ele teria assinado? Né? Então tudo isso faz parte. Mas se você tem habilidade e você está aquela assinatura questionada, eu vou dizer que ela não corresponde a todos os padrões que eu analisei seu. Ela não corresponde à sua escrita. Logo, eu não estou excluindo taxativamente. Mas ali eu não posso vincular você àquele documento. Então a gente é sutil, mas é algo muito precioso quando a gente fala de perícia, porque nem o DNA é 100%. É verdade. Né? Mas quem diria uma escrita? Ah, sim. Mas assim, uma coisa que eu ia te perguntar era sobre as assinaturas que a gente faz em cartório. Porque quando a gente abre uma firma no cartório, se eu não estiver enganado, a gente assina 3 vezes. 3 vezes. Naquele cartãozinho. No cartão, na ficha de autógrafos. Qual que é a validade legal disso no seu trabalho? Se você utiliza esse tipo de assinatura, sim, um valor... É muito importante. É muito importante. Porque quando ele vai fazer uma assinatura no cartório, é porque na maioria das vezes, porque ele já tem que assinar um documento ali. Outros não. Ele vai deixar ali, porque outros vão reconhecer por semelhança, enfim. Por autenticação é quando ele está presente, e por semelhança é quando alguém reconhece a assinatura dele com base na ficha. Lembrando que os cartórios que fazem reconhecimento de assinatura por semelhança, até por autenticação quando ele está lá, ele não é perito. Então, veja bem, semelhança. Olhei, correspondeu, eu autentico. E se tem a presunção de uma veracidade absoluta. E que não é. Claro. Porque a gente pega vários trabalhos de cartórios que reconheceram firmas que não eram da pessoa. Mas é semelhança. Então existe... Por isso que às vezes quando você vai fazer alguma transação, a autenticação, eles escolhem até o tipo de autenticação que eles querem. Exatamente. E outra, presencial. Você pode ver lá, quero presencial. Então você vai lá na frente do escrevente para você assinar e o escrevente ver que é você e comparar. E aí você blinda um pouco mais o seu negócio. Sim. Né? Ainda assim acontece pessoas que se passam por pessoas. Já aconteceu de fazer cartão de autógrafos com um documento, com uma CNH falsa e vender uma terra. Eu fiz essa perícia e a assinatura que ele fez lá era autêntica com a que estava no documento, mas não era a pessoa. Era uma falsidade ideológica. Então ele usou um documento falso com o nome da pessoa. Ele pôs a assinatura dele, ele fez uma CNH. E o cartório reconheceu. Ele chegou lá, esse aqui é meu documento. Então hoje a gente... abriu uma firma falsa. Falsa. E vendeu terreno. Aí quando essa pessoa faleceu, ela nem sabia, a viúva foi atrás dos meios e falou, não, já tá vendido. Ué, mas como que vendeu? Não, aqui, ó, tá aqui escritura, tudo. Aí a ação foi também contra o tabelionato e foi provado que aquela CNH era falsa. Enfim, eu fiz toda a análise, a CNH, né, todos os dados ali eram falsos, até o delegado da época que tinha aquela CNH não era o delegado que estava assinando. E então, quando assim, a gente vai fazer por autenticação, que é a ficha do cartório, ela tem validade, nós peritos sempre pedimos para o cartório fornecer. Quando ele fornece, porque geralmente o cartório, ele a cada 10 anos, se a pessoa costuma ir ali, ou a cada 5, dependendo da idade, depois dos 60, a cada 2, 3, 5, o cartório também, se tem pessoas experientes, vai falar, vamos fazer outra. Porque já vê que a assinatura está mudando. Só que ele é obrigado a guardar todas. Então, para a gente é muito rico quando o cartório fornece
Porque aí, É importante. porque aí eu vou pegando toda essa mudança, se é que tem, né? Geralmente tem, da escrita dele. Então, assim, é muito rico para nós peritos, né? Voltando na sua pergunta, qual a importância? Muita. Porque é um documento que, assim, raramente... Eu fiz uma perícia em um documento de um senhor que ele tinha assinatura em um cartório há muitos anos. Então, assim, o cartório tinha mais de 20 fichas de autógrafo dele. Foi muito rico para mim, porque ele tinha uma variabilidade alta. Ele modificava, cada hora ele fazia. E toda aquela variabilidade dele estava dentro do questionado. Uhum. Então, quer dizer, aqui não corresponde a esse ano. Mas corresponde àquela ali que corresponde àquele gesto. Então, o estudo... É importante você falar, porque não é só é dele ou não é dele, né? Não, é muito mais complexo do que... Porque as pessoas acham que Porque assim, o perito olhou e falou, não é. Não, o nosso laudo, ele precisa ser pautado numa metodologia. A gente faz ciência. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento que eu fiz o laudo, que eu entreguei, que ele tem uma metodologia, ele tem uma conclusão, qualquer perito vai fazer o mesmo método e vai chegar na mesma conclusão. Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, pra gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Se não chegar porque é alguma coisa... Exato. Normalmente eles contratam o perito assistente técnico. E quer resultado. E que normalmente ele vai olhar e falar, não, o perito tá certo. Eu não tenho que acrescentar. Na minha empresa, sim. Mas... Não sabemos. A gente sabe que, como eu atuo como assistente e atuo como perita, eu vejo que como perita, quando tem 2 assistentes, cada um chega com uma conclusão. Alguém tá falando a mentira aí. Uhum. E o perito não vai querer... Não, eu vou trazer a verdade dos fatos. Você vai se embasar, né? Se embasar na ciência ali, nem mais, nem menos, nem para um lado, nem para o outro. O que a gente faz, como perito de juízo, a gente tem um compromisso, né? Um compromisso. A gente pode até sofrer sanções penais, criminais e civis por conta de uma imperícia. Como que eu me prontifico a fazer algo que eu não sei? É muito sério, né, ser perito. Claro. A gente mexe com... Antes de qualquer coisa, a gente tem que ter a consciência de que o nosso trabalho, muitas vezes, ele vai auxiliar 90% da sentença. Exato, é verdade. Porque o juiz, assim, normalmente, assim, quando é questionado... Algo? A gente tá falando de assinatura aqui, mas pode ser qualquer coisa de veracidade. De veracidade. Se o objeto do processo for um questionamento de contrato, por exemplo... Pronto, a partir do momento crucial. É crucial. Então, a partir do momento que a gente assume esse papel, a gente tem que entender da nossa responsabilidade, que não é pouca e que não é fácil. Eu costumo dizer que às vezes você sente até um pezinho, assim, na hora que você está trabalhando, porque você olha para aquele processo, que de repente, assim, é um valor vultuoso e que você sabe que tudo vai ser resolvido a partir da entrega do seu laudo, porque é ele que vai dar o cerne do direcionamento. Fala... Então, o peso... O peso Então, a partir do momento que a gente assume essa responsabilidade de perito, falo, não tem como brincar de ser perito. E uma coisa me ocorreu aqui, contratos que envolvem... Eu vou falar de contrato, tá? Contratos internacionais, por exemplo, que envolvem 2 ou mais legislações, tá? Se o processo corre no Brasil, a perícia vale para todo o processo, ou quando tem um outro país ou outra coisa envolvida, pede-se perícia em outros locais também. Olha... Assim, é pouco comum. A gente até fez um caso que era... não lembro se era Turquia, não tô lembrando agora
qualquer país ali, não estou lembrando mesmo, porque isso já faz bastante tempo, pela empresa, que era o questionamento em relação ao documento, tudo isso. A gente fez como perito particular, a empresa UP fez. Então, a gente constatou que havia uma montagem, sim, de tudo aquilo. A partir do momento que essa empresa brasileira constata isso, ela pode usar aquilo como meio de prova. E essa prova ser traduzida para outro idioma. Dentro de um processo, se está dentro de um processo no Brasil, é porque está sendo resolvido aqui. Que pode, a partir do momento de uma sentença e das conclusões daquela análise, as partes levar para outro país, enfim, né? Aí tem que ver como que funciona esse tipo de legislação. Estava vendo até ontem, eu acho, a respeito disso, né? De contratos feitos no Brasil com empresas e que a jurisprudência diz que sim, que a empresa sendo brasileira, que o contrato vai ser resolvido aqui, na nossa jurisdição. Mas depende muito, né, do país. Que nem agora a gente está atuando como assistente também, que são tantos casos. Então, assim, você fala, vem aqui. A gente está atuando num caso, numa câmara arbitral, que não é a justiça comum, né? Então, eles resolveram por uma câmara, que é onde eles vão e contratam, e aquela decisão da câmara, ela tem valor como no judiciário, mas não entra no judiciário. E por fim, ali, nós somos assistentes de uma parte e tem a outra parte. E eles decidiram, então, fazer uma perícia. E essa perícia, quando é na câmara arbitral, as partes têm que concordar com quem seja o perito que vai fazer. Não assistente. Assistente, cada um tem o seu. O perito. E eles não entraram em comum acordo, as partes. Queriam um perito aqui, o outro queria outro ali, o outro... Não entraram. O que a Câmara fez? Ela contratou um perito inglês. Eu não sei por quê, porque o Brasil tá cheio de perito bom, tá cheio de gente. Inglês, que normalmente não conhece os nossos meandros e melindres. E aí a gente tá atuando nesse caso, o laudo ainda não veio, né? A gente tá trabalhando, mas assim, foi contratado um perito de outra nacionalidade, e que, por vezes, a metodologia pode ser um pouco distinta. A gente entende um pouco da metodologia de alguns países, porque na nossa área, a bibliografia nacional ela é muito pouca, então a gente se reporta muito a outros países, inclusive para fins de referência bibliográfica. Mas, assim, a metodologia é outra. Então, formulação de quesitos em inglês... faz o mesmo sentido. O que a gente quer falar aqui no Brasil vai ser transportado para ele, né? Claro. Com o mesmo sentido. Com certeza. E então, enfim, é um caso do internacional e não houve nenhuma objeção de trazer esse perito de fora. O juiz vai ver o que ele acha. Vai ter que ter uma tradução juramentada, né? Quando vier esse laudo, para que nós, assistente das duas partes, analisamos e podemos dar o nosso parecer, e a partir daí esses pareceres serem feitos juramentados, passar para ele, porque a interpretação do idioma, dependendo da sutileza do que a gente quer dizer, ela fica complicada. Com certeza. A tradução de um idioma literal, pode haver mudança de interpretação. Tem a agilidade nossa em querer resolver as coisas e reclamar da burocracia, faz acontecer algumas coisas do tipo assinatura digital. Sim. Que me assusta um pouco, porque você recebe o contrato por e-mail, assina ali no e-mail, e aquilo me deixa um pouco em dúvida em relação à validade jurídica disso. Levando isso à frente, isso pode chegar na mão de um perito. Sim. Numa discussão entre as partes desse mesmo contrato. Como que a perícia consegue analisar esse tipo de documento? Vamos entender o documento digital, a assinatura digital. Essa que você está falando é um PDF que você assina no seu próprio computador. Você tem um token, A1 ou A3, ou você recortou a sua assinatura e colou naquele documento. Então, existem. Pode falar o que eu você abre uma portinha lá, e aí você assina o PDF. Você não tem token, nada. Eu nunca vi de token, é a primeira vez que você me fala. Porque a gente tem a nossa assinatura eletrônica, que é o token, né? Que a gente... que existe vários métodos
de você pôr, você pode pôr na sua máquina, você pode ter o token para assinar, que é a sua assinatura eletrônica. Então, aquilo é sua assinatura. Não deixe ela na máquina de ninguém, não empreste para ninguém. Porque uma vez assinado com aquilo, você autorizou, acabou. É a mesma coisa que você assinar ali. Agora, se é uma assinatura na qual você tem a assinatura do Anderson num documento, eu vou lá e recorto essa assinatura, faço um outro documento em outro software, normalmente Word, trago sua assinatura, porque eu já digitalizei, e coloco ali. Então, complicado, isso também não tem validade. Ou um PDF que você consegue assinar da sua máquina. Ou uma biometria, né, hoje. Então, a gente tem vários tipos de assinatura eletrônica. Mas, resumindo, sim, tem como se fazer a perícia. É feito perícia. Está cada vez mais comum pedir perícia de documentos digitais assinados eletronicamente. E cada uma, ela vai seguir uma metodologia. Mas tudo pode ser verificado. É claro que, muitas vezes, vão faltar dados. A não ser que seja uma assinatura pelo ICP Brasil, que você consegue chegar. Mas vamos supor, uma assinatura biometria. Estou aqui, assinei um contrato de banco, fechei. O que a gente viu nos últimos tempos? Contratos feitos com selfie, que a pessoa tirou a foto do Facebook. E quando você vai pedir a geolocalização para a operadora que fez tudo isso, ela é lá da Bahia e a pessoa mora no interior de Minas. É impossível que ela estaria ali. Então você começa a cruzar dados e a ver. Tanto que hoje é pedido não mais a biometria estática dura. É aquela que você mexe, mexe. Para reforçar a segurança. Então, assim, a gente tem vários, se a gente for entrar nisso aí, já é outro tema, que é a documentoscopia digital, que ela já vai para um lado da informática, mas sim, tudo é apurado. E se você não consegue provar que toda aquela cadeia de custódia, todo aquele trâmite foi feito corretamente, você não dá veracidade para aquele documento. E, mais ainda, se você tem um documento no qual dizem que é uma montagem digital, não assinatura, e eu faço uma análise íntegra com software, com tudo que a gente usa, e a gente não consegue provar que aquele documento é uma montagem, eu digo que ele não há vestígio nenhum de montagem. Autenticidade taxativa em documento digitalizado não existe, porque a informática pode ser tudo. Então, pode não deixar vestígios. Porque isso pode gerar muitas brechas no processo. Exatamente. Então, assim, eu encontrei, bingo, falsificado, não encontrei. Não há nada aqui que diga que ele foi montado, mas a veracidade taxativa depende da apresentação do original, se é que ele existe, né? Porque às vezes o original é digital também. É digital, exatamente. E às vezes a gente faz análise e consegue ter uma cadeia de custódia certinha, ter todos os passo a passo, e você fala, bom, aqui tem, 99% que eu precisava tá aqui. Eu não dou 100%, porque a gente sabe que pode não deixar rastro. Informática nada é 100%. Exatamente. E aí você vai levando por esse caminho. Mas tem documentos, muitos, que na hora que a gente pega, que você já olha, você já... Como a gente faz isso todo dia, na hora que você olha, você já vê a diferença de fonte, de pixel, você já olha e você fala, ih... Já era. Eu acho... Tudo que a gente tá falando aqui é muito interessante, de repente pode despertar nas pessoas a vontade de seguir essa área. Da perícia, da grafoscopia, enfim. Como que seria a formação desses peritos? Hoje a gente tem uma lacuna aí bem complicada, que a gente não tem um conselho de classe. Peritos em documentoscopia e grafoscopia, ele não é uma... É uma profissão, por assim dizer, mas ele não tem um conselho, ele não é uma profissão legalizada. Então, eu falo assim, eu vou me formar, vou fazer uma faculdade. Não tem. É até uma... Perito não é, né? Profissão. Sim. A gente está aí tentando construir uma PL para transformar a profissão perito. Não estou falando de perito criminal concursado da Polícia Federal ou da Polícia Civil dos Estados. Estou falando do perito judicial, aquele que atua na maioria dos processos dentro do Brasil, e que somos nós, que nos qualificamos na área de documentoscopia e grafoscopia estudar. Então, hoje a gente já tem pós-graduações no Brasil que oferecem uma formação excelente. Eu posso dizer porque eu faço parte, dou aula em algumas, são poucas, mas dou aula e eu sei que são, assim, professores excelentes, inclusive muitos foram meus professores. Então você vai estudar. Por que eu falo isso? Porque se você entrar hoje no Instagram e
procurar lá perito, documentoscopia, de repente você vai achar empresas que estão te oferecendo cursos de 20 horas para você ganhar R$3.000 por laudo. Como qualquer lugar que tem essas propagandas enganosas. E aí a pessoa faz esse cursinho de 20 horas e se habilita. Quando ela recebe a nomeação, ela não sabe nem o que fazer. Isso eu conversei com a doutora aqui, Caroline, foi exatamente isso que a gente tratou. Exatamente, a falta de qualificação. Do seu laudo. Exatamente. E aí foi o que eu te falei, Anderson, isso pode nos causar um problema de um processo civil ou criminal. Não, porque o juiz começa a questionar a qualidade desses peritos. Então, assim, não basta você falar, eu tenho um curso. Não, você precisa aprender. Porque eles... Então tá, eu já entendi o que é documentoscopia, grafoscopia, eu tenho aqui bibliografia para estudar, tá. Mas você sabe o que é um laudo? Você sabe o que é o CPC? Porque não basta ser perito, você precisa entender de direito. Claro. Você tramita dentro do processo. Legislação. Você é nomeado, você é intimado. Você tem que responder a quesitos, você tem que responder quando seu laudo é impugnado, quesitos complementares, suplementares, quesitos que vêm depois de tudo pronto, e aí, perito, faltou essa análise aqui. Então, tudo isso dentro de um processo, você tem prazos. Não cumprir prazo pode te causar algum tipo de punição dentro do judiciário. Então, assim, é muito sério. Exatamente. Então, a formação são cursos de pós-graduações que hoje, quando eu comecei, não tinha. Eu confesso que eu não tinha. Tive apoio de uma colega perita criminal e eu fui estudando, eu sempre gostei muito, então eu fazia curso em tudo quanto é lugar que tinha. Fui morar fora do Brasil, na época, em 2007, e lá tinha grafologia, foi lá que eu conheci, e eram 3 anos de um técnico que da grafologia passava para grafoscopia e passava para documentoscopia. Então eu fiz essa formação técnica fora do Brasil. Quando eu volto para o Brasil, mais para frente, enfim, fiquei lá um tempo. Quando eu volto, eu continuo a trabalhar com isso. E aí, começam a se surgir as pós-graduações. Até tenho muito orgulho de dizer que a primeira pós-graduação para a esfera civil no Brasil foi um pedido meu para uma instituição. Falei, não tem, a gente não se forma, a gente está vendo um monte de gente ruim. E essa instituição, na época, abraçou a causa. Então, lançou em 2017 a primeira pós-graduação para quem não era da polícia. Porque quem é da polícia, tanto federal como civil, eles têm academia de polícia, onde eles aprendem. Eles passam no concurso e vão para academia. E lá eles têm os colegas que trabalham nos laboratórios, eles nunca começam a fazer um laudo sozinho. Você, perito independente, se você não tem uma pessoa para ser seu mentor, se você não tem condições para pagar isso, você vai aprendendo ali. E a partir do momento dessa pós-graduação que ela deu início em 2017, começou-se a surgir outras, e assim, hoje a gente tem formações excelentes no Brasil, graças a Deus, e a gente está formando peritos excelentes também. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, não só com cursos de perícia. Não tem ser perito em 20 horas, não existe. Vai entender primeiro o que é a perícia. O que é a perícia. Como que é o trabalho do perito. E quando a coisa é muito fácil, desconfie. Não tem. Não dá para aprender nada rápido em lugar nenhum. Não tem. E fica bom ainda, é mais difícil ainda. Não tem cortar caminho. Porque a gente trabalha com ciência, a gente precisa entender da metodologia, a gente precisa entender da matéria, a gente precisa entender do judiciário, a gente precisa... Eu sempre falo assim, com os novos peritos que procuram a gente para auxiliar e tal, você tem noção da sua responsabilidade? Tenho, Andressa, então agora a gente vai. Porque assim, é um bico, eu vou fazer porque eu estou desempregado, então eu vou ser auxiliar da justiça. Não. Lê do engano. Não faço. É muito trabalho. Igual você falou, tem 1000 casos, cada hora eu lembro de um, então a gente já imagina a demanda que isso tem. Exatamente. E assim, só te interrompendo, desculpa. Imagina. E assim, nós estamos, você falou do judiciário, mas as partes também, a gente está lidando com decisões que o judiciário pode vir a tomar na vida de outras pessoas. Não, é isso. A gente auxilia na tomada de decisão que vai interferir na vida de uma pessoa. Então, se eu tenho um idoso que ganha R$1.500 por mês e tem um contrato onde é descontado todo mês R$900 da conta dele, e eu falo que a assinatura é dele, sabe quem vai falar que não é? Ninguém. Dificilmente. Ninguém vai falar. Porque primeiro que esse idoso entra pela assistência judiciária, ele não tem dinheiro para ter assistente técnico. Exato. Segundo que os juízes que eu trabalho, juízas que eu trabalho, confiam muito no meu trabalho. Não que eu não possa ter errado.
Não tenho, fujo dessa pretensão, porque a gente, 20 anos trabalhando, espero que não, mas a partir do momento que você entrega um laudo e eu falo, você sabe quanto tempo mais ele vai passar? Tendo R$900 de desconto? Exato. Sem falar durante o processo, que demora, e se perder... E às vezes a gente fala de casas, de imóveis que a Caixa leiloou e não era para leiloar. Se eu falo que aquela intimação chegou para aquela pessoa, porque ela está falando que não foi ela que assinou, então você recebeu a intimação, foi para leilão, você sabia. Se eu falo que não, ele não sabia, volta, devolve. Então, assim, a gente lida com vidas. Exatamente, é importante. A gente define, o perito define o caminhar, ele dá um cerne ali. Não é que ele resolve todos os problemas, mas ele traz para o juiz um suporte muito grande para ele poder ter um respaldo para uma sentença. Quer dizer, ele tem... E não é incomum a hora que você entrega o laudo, que o juiz dá uma sentença. Até na hora que você entrega o laudo, as partes precisam se manifestar antes da homologação e recorre. E vai para o tribunal. E o tribunal vai de acordo com a sentença do juiz, porque, olha, se pautou num laudo. Um laudo que as partes não têm o que falar. Simplesmente não concordaram. Não concordar não funciona. Não concordar tecnicamente com um perito, ok. Vamos ver o que é esse outro perito. Agora, advogado contestar laudo sem base técnica, não dá. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho da unidade pericial, né? Sim. And o manual de boas práticas. Tá, vamos lá. A gente colocou, que eu gostaria que você comentasse, que eu acho importante. A unidade pericial é a minha empresa. Bom, eu atuo há 20 anos, nossa, né? Nós somos em 4 peritos, eu atuo há 20 anos, mas a UP, como assim a gente chama ela carinhosamente, ela surgiu há 5 anos. Eu já atuava como assistente, né? A figura do assistente, ela não é uma figura muito antiga. E fui agraciada com 2 ex-professores meus e mais uma colega, que esses 2 professores, eles eram policiais federais, peritos criminal federal, da Polícia Federal, aposentaram. Eu já os conhecia porque tinha tido aula com eles. E uma colega também que era do ramo pericial. E a gente conversando, e por que não ter uma empresa? Porque os 2 atuavam na documentoscopia e na grafoscopia dentro da Polícia Federal. O Samuel, meu sócio, é o mais usado, eu posso dizer isso com muito orgulho, em bibliografias dentro de laudos, respeitadíssima. A Sara também é uma das autoras do livro Documentoscopia, os 2 pela editora Milênio, que são as bibliografias mais usadas dentro do Brasil, junto com Del Picker, que foi um precursor aí que começou, que infelizmente faleceu semana passada, mas que foi um perito que, enfim, abriu aí pra gente todo esse caminho. Então, a empresa, ela é de assistência técnica pericial, assessoria e consultoria nessa área. Então, se você tem um problema nessa área, não só dentro do judiciário, não é incomum a gente fazer perícias em documentos para viabilidade daquela ação. Porque às vezes o advogado também fala, olha, meu cliente chegou aqui falando que esse contrato é falso e vale a pena eu entrar com uma ação? Eu quero fazer uma perícia preliminar. A gente sempre indica isso. Claro. Porque às vezes você entra com a ação e lá na frente não era aquilo e pronto, o custo vai ser muito alto. Ou tem uma dúvida de um documento familiar. Quando você apresenta a perícia preliminar, você já adianta o processo. Exatamente, fala assim, vai servir para as 2 coisas. A primeira, descarta, não entra com a ação porque o seu cliente aqui se equivocou. Segunda, ok, tá tudo certo. Na petição inicial ele já entra com laudo preliminar, que já é uma força. E aí a gente já entra como assistentes. E nós também damos aula, né? Nós somos professores, damos aula em cursos de pós-graduação. Agora a gente terminou de fazer um curso para um cartório de notas, inclusive, de onboard. Então, o pessoal do cartório entrou no cartório, ele vai fazer esse curso para entender da documentoscopia notarial e para quem já está ali também reciclar, né? Então, falando de tudo isso. Então, a nossa função aqui é trazer a verdade dos fatos. Não é incomum que um cliente queira resultado e, graças a Deus, a gente consegue levar para o cliente a seriedade disso e muitas vezes a gente fala assim, aqui não dá. E a gente vê uma conversão até do próprio cliente na maioria das vezes, dizendo, ok, então assim, aqui você tem que aceitar, realmente você fez, não tem, porque muitas vezes, e é muito
E ele tem que ele tem que ouvir coisas que ele não quer. E tem uma peculiaridade que a gente até certa vez estava conversando assim, quando o cliente ele quer que o perito, que a gente faça a coisa não certa, digamos assim. Vamos produzir um laudo, ele não vota. Porque todos os clientes, quando entram em contato com a empresa, todos, a gente faz uma reunião preliminar. Com o cliente e com o advogado. A gente gosta muito que o advogado esteja junto. Geralmente é o advogado que procura o escritório. E a gente pede para o cliente porque a gente sabe as perguntas pontuais que a gente tem que fazer. A gente quer entender o que aconteceu. Porque às vezes uma informação de que esse contrato foi levado para o Mato Grosso e voltou é importante para mim como perito. Então a gente precisa entender. Então a partir do momento que, olha, a gente está querendo uma perícia, a gente marca uma reunião. E a partir disso, então, aí a gente vai mandar uma proposta de honorários, a gente vai... E às vezes nessa reunião preliminar que o cliente faz com a gente, ele entende que ele não tem chance. E para ele já é um ganho. Ele não vai perder dinheiro. Ele não vai judicializar à toa. Não vai. E indo para o manual de boas práticas. Como eu disse, a gente não tem aqui um conselho de classe. A documentoscopia, a grafoscopia, durante muito tempo ela foi autodidata. Eram cursinhos ali, você ia aprendendo em livros e não tinha tanta bibliografia assim. E acabou que ficou uma coisa um pouco solta. Então as pessoas, eu me apoio aqui, eu me apoio ali, aonde eu faço. E nós como peritos, começamos a entender que a gente já tinha o papel, eu já trabalhava com perita judicial há algum tempo, e já tinha um conhecimento, assim, das pessoas do meu trabalho, né? Então, já era uma perita em que as pessoas via como uma referência, já tiravam questionamento comigo. E aí, junto com outros colegas, um perito judicial, um perito da Polícia Federal e 2 da Polícia Civil, um de Minas e um de Brasília, nós resolvemos, então, fazer um manual. Porque nós, todos esses colegas, nós já dávamos aulas, éramos referência. Então, a gente já tinha bastante conhecimento da matéria e éramos bem vistos pelos colegas. E foi muito bom, porque hoje ele é referência em laudos. Então, é um manual que mostra todas as peculiaridades, inclusive a formação do perito, a gente indica. Como é um manual, a indicação, né? Não é algo que tem a força de ser seguido, mas que ele trouxe relevância, sim, para o meio e trouxe uma força. Então, hoje, o advogado, quando ele pega um laudo de um perito que não tem uma formação, ele fala, mas no manual de boas práticas, que está hospedado na Sociedade Brasileira de Ciências Forense, importantíssima para o Brasil, diz que ele tem que ter no mínimo 40 horas. Então, ele traz suporte. A análise foi feita sem padrões. O manual diz. Então, tanto o advogado quanto o perito têm usado muito e deu muito certo, assim. Virou uma referência. É uma referência bibliográfica hoje. Eu acho que foi interessante pelo sentido. Você percebeu, né, até pela prática, que você não tinha essa referência. Que nós não tínhamos. E aí você falou, bom, eu tenho experiência suficiente para poder colocar isso aí, vamos dizer assim, vou colocar isso aqui na mesa, que eu acho que vai ser muito útil. E a gente usou como base o ENFSE, que são os manuais usados na Europa, que lá eles têm para tudo, para todos os ramos. Então a gente, assim, claro, muito distante, porque era algo novo, a gente não podia trazer algo muito denso. Então a gente trouxe as preliminares básicas de uma análise, de como deve ser feita, a formação do perito, enfim, a gente trouxe um manual mesmo dessa análise, o que hoje serve de suporte, os colegas, nossa, foi muito bem aceito, e a gente teve o aval ali da Sociedade Brasileira de Ciências Forense, para que então a gente pudesse hospedar. Então ficou uma referência, não custa nada, a pessoa vai lá e baixa digital. E de respaldo, né? E de respaldo, então... 20 anos, né, que você tá? 20 anos. Uou! Não, mas em 20 anos tem algum caso curioso que você pode me contar? Pelo menos olha, gente... Engraçado. Engraçado. Porque, sabe, tem coisas que acontecem na nossa vida profissional que a gente fala, nossa, isso aqui eu não esperava, de repente. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Não, engraçado, eu não sei se eu tenho. Assim, já aconteceu, né? Não vou falar de caso específico. De quando a pessoa vir para fazer a perícia, o periciando, ele olhar e falar, não, mas eu assinei sim, que meu advogado falou para nós. E aí você, perito, fica. E agora? E agora? E já aconteceu também de casos de escritas em banheiro de empresas, né?
depreciando algum funcionário, xingando, batom em espelho. Então, tudo isso é peça. É peça de exame. Teve um caso que eu atuei também, onde eu dei veracidade para a assinatura, que era um testamento, envolvia muita coisa, e aí, por fim, os assistentes técnicos da parte, um concordou, claro, porque foi a favor dele, e o outro não. E é um caso curioso, que já aconteceu algumas vezes comigo em 20 anos, acho que umas 4 vezes, onde o perito ele ataca o pessoal, ele não ataca o laudo. Uma falha gravíssima, né? Sim, porque total. se eu gosto de chuchu, o problema é meu. Porque aí ele entra, ele cria uma, vamos dizer assim, ele cria lado. E aí ele veio e disse que eu só dei aquela conclusão porque eu conhecia o perito da outra parte. E eu conhecia os dois peritos, tanto dessa quanto daquela. Tanto que a diligência, a gente viajou de uma cidade para outra, a gente fez um percurso tal, e eles foram cada um no seu carro, eu no meu, fomos para um cartório, fomos para outro, fomos no fórum, todo mundo junto. Não teve, e eu conhecia os dois peritos. E na falta da técnica, que quando percebe-se então que não vai conseguir, me ataca e fala, juiz, ela só favoreceu porque ela conhecia o perito da outra parte, o que não era verdade. Aí o juiz, muito furioso, né? Porque o caso já tinha tido uma perícia que foi impugnada, que foi desconsiderada, e o juiz me nomeou como segunda perita. Então ele falou assim, resolve isso. Uhum. Aí quando vem falar que eu favoreci, o juiz já estava no limite. No limite, ele nem me intimou. Porque tudo que fala a respeito do perito ou manifestação em relação ao laudo, por mais que seja esdrúxulo, o juiz é obrigado a falar, perito, manifeste-se. Uhum. Entendeu? Perito, manifeste-se. Ele nem, o que ele fez? Ele pegou, falou, tá, se isso aconteceu é crime. Se é crime, eu vou mandar para a polícia. Você vê. E o meu laudo foi parar, então, na polícia científica. Porque se constatasse, poderia ser um equívoco meu? Poderia. Mas teria que provar que aquele equívoco seria viável. Aí a parte que indicou o equívoco tinha que provar. A polícia ia falar, o laudo dela realmente está errôneo, mas está errôneo porque realmente é um caso complexo, poderia errar ou não. É um absurdo esse resultado. Pode ter sido um crime. Você vê esse caso... Aonde você pode chegar. Aonde pode chegar. E aí, quando foi para a polícia científica, lógico, né? Que nenhum perito fica feliz de saber que seu laudo. Mas eu acho que aí foi um tiro no pé, porque o laudo voltou falando, não temos nada, mas assim, para você ver aonde pode chegar se você age com imperícia e aonde uma acusação é falsa, uma injúria, porque eu jamais ia favorecer uma parte, é meu nome, e eu tenho muito orgulho no meu trabalho. Se você for olhar todos os lados, eu nunca tive um problema. Olha, 20 anos atuando. Uhum. 20 anos atuando. E aí, o que fez foi completamente um tiro no pé. Por que não voltou da polícia, quer dizer? Talvez a acusação tenha sido feita no desespero. No desespero. Do não favorecido. Que ele já percebeu, então ele entrou com esse tipo de argumento. Mas o que eu acho mais complicado, Anderson, que veio de um parecer do assistente técnico. Então, ele não foi técnico. Isso é ruim. Porque ele falou, eu conheço as partes. Inclusive, na diligência, tá escrito, a perita convidou o perito da outra parte para trabalhar com ela. Não. Mentira. Não teve nada disso. Se eu tivesse que convidar, você acha que eu, perita, ia convidar na frente do outro? Só se eu fosse uma... Sem noção nenhuma. Sem noção, e não teve nada disso. Quer dizer, então assim, foi um caso interessante também. Mas a gente tem diversos, assim, várias coisas que acontecem e que, enfim, a gente podendo auxiliar a justiça aí, eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar, de ser um auxiliar da justiça a todo momento. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você. Prazer. Gente, encerramos por hoje. Esse episódio tem um oferecimento do Hospital Maternidade São Cristóvão, da Clínica Odontológica Dental Mind. Esse papo vai estar lá no canal. Se inscrevam lá e ativem o sininho. Obrigado.